Os instrumentos mais antigos, eles não usavam tensor porque havia uma técnica de fabricação no braço do instrumento, certo? Que hoje não é empregada na luthiaria atual. Hoje, o braço do instrumento você pode fazer com qualquer madeira. Aí você vai usar o tensor para poder regular o braço do instrumento. Antigamente, os violões eram feitos com uma madeira escolhida previamente para braço. Aí o camarada ia pegar, fazer um braço de instrumento, ele pegava a madeira, prensava a madeira ia cedendo, e ia nivelando a madeira. Aí no caso, quando já estava tudo certinho, era que colocava, abria aqui no meio o braço do instrumento, colocava essa madeira aqui que serve para dar um reforço, para não deixar o braço empenar. Então os braços eram feitos assim. Dava muito trabalho para fazer um braço de instrumento, porque era um braço trabalhado para que durasse a vida toda. Lógico que com o tempo, com o decorrer do tempo, havia algum desgaste de traste na escala. Então a gente estava sempre, para fazer uma regulagem do instrumento, o que a gente fazia? Tirava os trastes do instrumento, né? E trocava, acertava a escala e colocava um traste. Aí você pode me perguntar, pô, mas ia fazer isso aí todo mês, 15 dias, um ano? Não, um braço de instrumento desse aqui, ele leva mais ou menos, vai levar aí a vida toda, o útil do instrumento. Mas se ele tiver algum problema de empenar ou quiser fazer uma regulagem, nós vamos estar tirando o traste dele, acertando a escala e colocando o traste de novo. Mas isso acontecia num violão que usa ele, por exemplo, 25, 30 anos, entendeu? Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui um braço de violão aqui, de Giora, braço da Giora. Esse violão, ele foi fabricado, deixa eu ver aqui para vocês, aqui para mim não estar falando errado, 1997, olha só, é um instrumento antigo, certo? Bem antigo. Aí o braço dele aqui, ó, não tem tensor. Se você perceber aqui, não tem tensor. E como que esse braço durava esse tempo todo aí sem empenar? Na minha experiência de luthiaria, dificilmente você vai empenar um braço de instrumento fabricado nessa situação aqui. Agora, hoje, como a procura é muita e a fabricação, são muitos instrumentos sendo fabricados, o que acontece? Você tem que colocar um tensor no braço do violão. Por quê? O processo de fabricação é outro. Você vai pegar uma madeira qualquer, o luthier, a fábrica, ela não vai ficar prensando 5 mil, 6 mil braços de instrumento, entendeu? Para fazer esse processo que a gente faz na luthiaria. O luthier raiz, o luthier antigo, ele tem esse conhecimento. Já a luthiaria moderna não, já pegou já o instrumento com tensor. Então quem aprendeu luthiaria de 30 anos para cá, 35 anos para cá, provavelmente nunca teve essa ideia de que o braço do instrumento antigo não tinha tensor. Aí nós temos aqui uma viola Giannini, aproximadamente 50 anos, uma viola de embuia, tampo de cedro, onde o braço dela está passando por uma reforma. Por quê? Desgaste do traste, problema na escala, o braço soltou, então não foi empenou, o braço não está empenado. O instrumento soltou o braço, nós estamos recuperando o braço dele. Como esse de Jorge aqui foi trocar tampo, nós estamos tirando o braço dele. O braço dele não tem tensor. Eu tenho aqui, na minha luthiaria, um violão de 7 cordas, corda de aço. Aí você vai dizer, o seu violão tem tensor? Meu violão tem tensor. Esse aqui tem tensor. Porque esse braço aqui já foi feito já numa dinâmica moderna. Eu não perdi tempo ali de botar o braço na prensa e tal, fazer esse serviço. Então eu tive que usar um tensor. Mas também tem uma viola aqui de corda de aço. Viola aqui, ó. 10 cordas de aço. Tem tensor na sua viola? Não tem. Porque eu usei o mesmo sistema que eu mostrei para vocês naquele braço do violão que eu estou fazendo ali de telecaixa. Então esse instrumento aqui, ele está afinado desde o ano passado. Esse instrumento aqui é um instrumento que a gente tem aqui no ateliê para amostra. Então o instrumento foi fabricado em 2022. Ele mantém as cordas sempre na mesma altura aqui. Nunca foi trocada a corda e também não tem regulagem. Aí quando a guitarra, ela tem que ter o tensor, porque ela tem um braço muito longo. Aqui nós temos uma guitarra aqui. A guitarra tem um braço longo. Então é necessário que coloque um tensor. Mesmo porque também o sistema de madeira que é usado no braço hoje, não se faz aquela seleção, pré-seleção de madeira, não passa por esse processo de luthiaria antiga. Então o que acontece? A guitarra tem que ter o tensor.
O violão de aço, necessariamente, você pode fazer um violão de aço sem usar tensor, entendeu? Aí não tem problema, desde que você use essa técnica que eu mostrei para você aqui. Essa técnica de fabricação, que é um processo demorado, é um processo que leva mais um tempo. Não dá para você fazer, por exemplo, violões popular, a preço popular, como é feito os violões que vêm hoje da China, que tem um bom preço, poder aquisitivo bom, e com um processo desse aqui. Esse aqui é um violão que custa R$3.000. Então você pode perder um tempo fazendo isso. Agora, se fosse um violão comum, um violão aí de R$1.000, R$2.000 até, eu não iria fazer esse processo. Eu ia pegar uma madeira ali qualquer, ia fazer um braço, desempenava o braço, colocaria um tensor. Desse problema, eu ia regular no tensor. Então é isso, a lutearia hoje, ela não tem essa condição, não é lutearia, a fábrica, né? Não tem essa condição de entregar isso para o luthier, pro profissional de música. Aí você vai ter que estar mandando fazer um instrumento. Se você for no luthier, para o seu cara um violão de corda de aço, ele não colocar um tensor, você pode ficar tranquilo que o seu braço não vai empenar. Provavelmente ele tem esse conhecimento. Entendeu? Mas aí, e esses novos instrumentos que é feito sem tensor e aí precisa regular o instrumento? Então não foi o braço do instrumento que empenou, foi a caixa do instrumento então, que deu algum problema e consequentemente interferiu no braço, é isso? Hoje você não vai encontrar ninguém fazendo assim, instrumento a grande nível sem tensor. Dificilmente você vai encontrar um instrumento com braço sem tensor. Se o luthier, que não tem esse conhecimento, falar, vou fazer um braço, não vou colocar o tensor, vai dar problema. Certo? Se ele não tiver essa paciência, essa calma de trabalhar um braço, que nem se ele está sendo trabalhado, já há mais ou menos 2 meses que eu estou trabalhando nesse braço, é um violão de 90 dias de entrega, então eu posso perder esse tempo no violão, que o valor dele vai agregar um valor aqui que vai me dar essas condições. Agora, se eu for fazer 100 violões desse aqui, o que eu vou fazer? Eu não vou poder empregar essa técnica. Eu vou ter que comprar a madeira, tirar os braços, entendeu? Fazer os braços do instrumento e colocar um tensor. Por quê? Vou ficar descansado, que eu sei que se der algum problema no braço, eu tenho lá o tensor para regular, entendeu? Então o instrumento, quando a corda fica alta, é o braço que empena ou é um instrumento que apresenta problema de estrutura do corpo do instrumento? Hoje, se você pegar um instrumento com corda alta, já vem da loja com corda alta, você tem que pagar para regular o instrumento que você compra na loja. Aí o que acontece? A gente vai regular o instrumento, aí muitas vezes a pessoa diz assim, vou regular o meu instrumento no tensor, vou baixar minhas cordas. Não, necessariamente não acontece isso. Alguns casos, com instrumento novo, você vai ter, por exemplo, um violão que você comprou na loja, você vai regular, é violão com corda alta. Aí você vai regular, as pessoas acham que você vai regular no tensor e que o violão vai ficar com a corda baixa. Não necessariamente. Pode acontecer de você fazer uma regulagem e baixar as cordas. As cordas altas, ela está ligada ao empeno do violão. Como que funciona o empeno do violão? Vou mostrar para você aqui. Então que a corda alta está ligada ao empeno do violão. O violão, o instrumento em geral, o violão, ele tende a descer aqui, ele afunda essa parte do instrumento. Perto da boca. Perto da boca aqui, esse travamento aqui, travamento insuficiente, ele afunda. E se você perceber no seu instrumento, você que tem um instrumento em casa, você vai ver que muitas vezes ou ele afunda aqui ou ele estufa o tampo. Aqui sobe. Aí o que acontece? A sua corda distancia da escala. Aí a corda está alta. Aí você automaticamente vai ligar que o seu braço empenou, para frente e que as cordas estão altas. Não. Se você for regular um instrumento, muitas vezes você vai fazer essa regulagem no tensor, você consegue botar a corda certinha aqui, a regulagem aqui, sem trastejar, mas o teu violão continua com a corda alta. É onde você vai fazer um trabalho de noite e um trabalho de rastilho, onde vai estar baixando as cordas. Algum instrumento que tem o cavalete aqui bem alto, como esse aqui, por exemplo, se ele vier a empenar muito o braço, o violão, a caixa do violão, não o braço, vier muito para frente, você tem como desbastar aqui no cavalete, colocar um rastilho mais baixo, baixar um pouco aqui no glúteo, você vai ter essa regulagem. A regulagem de braço, ela é usada para regular o calibre de corda. Corda 09, corda 010, 011, 012, 015, por aí por diante. Quando você coloca a corda no instrumento, que ela é mais pesada, você tem uma regulagem. Corda mais leve, outra regulagem. Aí eu regulo o violão para você para 0,9. Aí
Aí você chega em casa e fala assim, vou botar uma 015 aqui, 011, porque eu não gostei do 09. Vai dar problema no seu instrumento, você vai ter que estar, entendeu? Novamente regulando. Então a regulagem de tensor, basicamente, é para calibre de corda. Não se dá uma regulagem perfeita no instrumento só com o tensor. Muitas vezes você tem que aplicar essa ideia que eu te falei aqui, do rastilho. Mexer no rastilho do violão para poder estar baixando as cordas do seu instrumento. A pergunta é, pode fazer um violão de aço sem tensor? Pode. Se você usar essa técnica antiga da luthiaria, veja bem, a fábrica ela não tem condições de fazer isso, porque a fábrica ela produz muito. E se ela for fazer esse processo num braço de instrumento, vai encarecer muito o instrumento. Então elas fazem o quê? Qualquer madeira faz um braço de instrumento. Colocou um tensor, você está livre dessa responsabilidade de empenar o braço. Qualquer coisa você vai lá no tensor e regula, para frente ou para trás, você tem essa regulagem. E antigamente a fabricação era em série, mas eram séries limitadas. Então havia pessoa responsável pelo braço do instrumento. Logicamente que você não vai fazer um violão colocar na loja para daqui a um mês, 2 meses o braço está empenado. Então eles tinham essa responsabilidade de fazer esse serviço para que os braços não empenassem. Hoje não, hoje a fábrica ela tem essa condição de não precisar ter esse trabalho todo. É só o trabalho de rasgar ali, colocar um tensor, qualquer braço pode botar no instrumento. Então aqui nós temos aqui, 2 violões Taguinho. O violão é muito bom, são bons violões, né? Violão bonito, acabamento bom, perfeito, mas o material que é usado aqui, como eu falei para vocês, não é um material trabalhado, material de luthiaria, é um material de fábrica. Então esse violão possui aqui o tensor para você fazer a regulagem nele. Aqui nós temos um instrumento que teve aqui o braço quebrado, um outro Tajima também. Esse violão aqui, está sendo feito o reparo nele. O braço quebrou, nós estamos trocando aqui o meio braço para fazer a recuperação do instrumento, porque o instrumento está novinho. O amigo teve a infelicidade de deixar quebrar o braço dele ali. Esses instrumentos têm tensor? Todos os instrumentos modernos têm tensor. Eles estão aí para fazer a regulagem de braço e troca de... Se tiver um instrumento aí que você precisa aí estar consertando o seu instrumento, que você caiu, quebrou, ou uma regulagem, não está dando uma regulagem, pode trazer aqui que a gente vai acertar o seu instrumento, entendeu? Deixar o seu instrumento bonito e novo. Nós temos aqui um exemplo aqui de um outro instrumento aqui. Deixa eu ver aqui. Também é um Tajima, por coincidência é um Tajima. Esse aqui, ele teve que fazer a troca do tampo. Por quê? Afundou aqui e levantou aqui. Então nós estamos fazendo aqui, já não é uma questão de regulagem, não tinha como regular esse instrumento mais. Ele sofreu um acidente também, e o que acontece? Nós estamos trocando o tampo dele, colocando um tampo de madeira maciça, que a gente trabalha com madeira maciça, e aqui ele vai ser dado um verniz nele, vai ficar novinho o seu instrumento, vai ser recuperado. Tá vendo ali que tem um travamento? Esse aqui seria o tampo, esse aqui é o tampo dele que foi retirado. É um tampo maciço? É um tampo de laminado, não é um tampo maciço, ele é um laminado. Aí aqui no caso ele estufou aqui, levantou, as cordas ficou muito alta. E aqui também teve um problema que desceu aqui no travamento dele, e então as cordas ficou intocável. Aí o cabo aqui nós estamos fazendo essa recuperação. E o instrumento de laminado ele não precisa fazer junta no tampo, né? É direto. O instrumento de laminado, geralmente, no caso aqui, essa laminação aqui, ela tem vários tipos de laminação. Tem uma laminaçãozinha comum e tem uma laminação já mais, vamos dizer assim, elaborada. Aqui, por exemplo, a fábrica ela cavou o laminado, são 2 laminados aqui, um desse lado e um desse. Ela cavou aqui e laminou para ficar parecido que é uma madeira só. Mas se você ver aqui por dentro, é outra madeira. Uma madeira comum, uma madeira qualquer. E aqui no meio também tem uma madeirazinha branca, não sei se consegue pegar aqui a câmera, tá vendo? Que é uma outra madeira mais inferior ainda. Então, quer dizer, a madeira boa aqui, bonita, é só essa da frente. Essa madeira aqui de trás, do meio, é uma madeira comum. Aí você fala assim, mas isso aí é o quê? Isso aí tá errado, não pode fazer isso? Não. Você vai de acordo com o valor do instrumento. Por exemplo, um exemplo, se o violão custa R$1.000, com essa madeira aqui, um violão todo feito de madeira maciça, ele é quase 3, 4 vezes o preço do violão de laminado.
Você faz um violão de laminado aí por 1.700, 1.800 reais. Eu vou fazer um violão com o mesmo material, em madeira maciça, ele vai quase que triplicar o preço. Ele vai passar para 4.000, 4.500 reais. Essa é a diferença, porque a madeira laminada, ela é bem mais em conta para você trabalhar. E como a fábrica faz muito instrumento, logicamente ela vai optar pelo laminado para ter o quê? Para ter um custo menor. As pessoas acham que o laminado faz referência a móvel. Por exemplo, o móvel de compensado é ruim. Não é que o laminado seja ruim, ele tem uma estrutura sólida e resistente. Ele só é mais fácil de trabalhar, porque não precisa aplicar os mesmos detalhes da madeira maciça, e nesse sentido ele faz com que a mão de obra seja mais rápida. Então por isso que ele é mais barato, por questão de ser mais fácil de trabalhar a mão de obra. O instrumento de laminado, o que acontece? Compensado é uma coisa, laminado é outra. Já se foi feito no Brasil instrumento de compensado. Era o mesmo compensado que usava para fazer até a embalagem de geladeira, o que a gente falava na época. Né? Então, esses instrumentos, sim, eram instrumentos que não tinham uma qualidade boa. Agora, o laminado, ele é mais versátil, por quê? Porque você tem uma madeira nobre aqui na frente. Essa madeira é uma madeira nobre, vamos supor um pinho, uma cítica. E aqui atrás são madeiras comuns, madeiras bem mais em conta. Você laminando uma peça dessa aqui sai bem mais em conta que você desdobrar uma madeira dessa daqui e fazer um tampo sólido. Aqui no caso, uma folhinha dessa daqui, você faz um tampo laminado. Para fazer um tampo desse aqui, você teria que ter 4 ou 5 folhinhas dessa. Então você teria que ter essa madeira aqui multiplicada por 4. É onde encarece. Já a outra madeira que vai por dentro, não. É uma madeira comum, bem mais barata. Ela não tem, assim, não influencia no valor. E já a madeira maciça é diferente. Nós temos aqui um instrumento de madeira maciça. Esse instrumento aqui é de cítica, todo feito em cedro com cítica. É madeira maciça, não é laminada. Telecaster, isso é a fabricação daqui do ateliê. Essa Telecaster nós estamos fazendo aqui. Vai colocar esse braço aqui então. O braço dele é esse aqui, está sendo feito naquele processo que eu falei anteriormente no vídeo. Vai ser encaixado aqui. Esse é o instrumento. Se eu fosse fazer esse instrumento de laminado, ele sairia aí na faixa de 1.700, 1.600 reais. Como ele é uma madeira maciça, esse violão ele chega a custar 3.000 reais nesse material. Então, se eu fosse fazer um instrumento desse, um jacarandá, com outro tampo de uma madeira mais nobre, ele ia ir para uns 6.000, 6.500 reais, dependendo da madeira, dependendo do material que fosse empregado nele. Então essas são as diferenças do laminado e da madeira maciça.